Usa ele poderosamente nesta noite. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. E entregamos a vida do pastor José Guilherme nas tuas mãos, Senhor Deus. Usa o teu servo como uma ferramenta viva em tuas mãos nesta noite. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de nós. Amém? Queridos, bom demais estarmos juntos aqui para celebrarmos ao nosso Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida para cada um de nós, para toda a humanidade. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Quem se lembra o que Jesus fez para que pudéssemos ter salvação? O que Jesus fez para que pudéssemos ser salvos? Quem se lembra? Muito bem, Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação. E isso alegra muito o nosso coração, porque nós éramos todos pecadores, e pecadores destinados à perdição, destinados ao sofrimento eterno. Mas o Senhor Deus nos amou. Então eu gostaria de falar com você aquele versículo de João 3,16. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem. Vamos ficar em pé para a gente recitar esse texto? Só para a gente trazer à nossa mente aquilo que realmente moveu tudo isso que está acontecendo aqui hoje, que move a nossa vida e que nos apresenta com vontade de servir ao Senhor. Tá bom? Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, aperta a mão dele aí e diz: meu irmão, quero te ver na eternidade e juntos estarmos lá presentes quando o Senhor nos levar. Amém? Veja o que Deus tem para cada um de nós, coisas boas, que Deus te abençoe. E nós, sim, vamos nos ver na eternidade. Desejamos isso. Agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Como é que nós vamos nos ver na eternidade? Vamos pensar um pouquinho nesse contexto. O que o Senhor diz que para nós nos encontrarmos no céu é necessário que aconteça? O que o Senhor diz? Ele diz que nós precisamos nos arrepender de quê? Quem se lembra? Dos nossos pecados. E então aceitar a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Quantos aqui já tomaram essa decisão ao lado de Jesus? Já o aceitaram? Já se arrependeram? Amém? Tem muitos que não levantaram a mão. Por quê? Está acontecendo alguma coisa no seu coração? E eu faço essa pergunta e é sério. Porque às vezes nós estamos na igreja, irmãos. Às vezes nós convivemos com a igreja. Às vezes nós estamos ali dentro o dia todo. Às vezes a gente está no movimento da igreja. Mas se Jesus vier nas nuvens com poder e glória, como Ele diz que virá, meus irmãos, naquela hora, muita gente vai ficar para trás. Isso não é coisa da minha cabeça, isso é coisa da palavra de Deus. Ele diz isso. Vamos falar juntos um versículo que menciona a respeito disso? Quando ele diz assim: muitos são, quem se lembra? Muitos são os que me seguem, mas poucos serão os escolhidos. Vamos falar de novo juntos isso aí? Para frisar bem na nossa memória. Muitos são os que me seguem, mas poucos são os escolhidos. Por que isso? Porque muita gente andando dizendo: eu sou de Cristo, eu sou crente, eu sou evangélico. Mas chegar num momento para valer mesmo, e aí? Quantos realmente abraçam essa palavra, essa vida cristã e seguem no caminho do Mestre?
Então, nesse momento, o Senhor vai olhar e dizer assim: ó, você, infelizmente, não poderá ir para a minha eternidade. Por quê? Porque você não tomou uma decisão, porque você ficou em cima do muro. Olha o que a Bíblia diz lá em Apocalipse. No momento em que o Senhor envia cartas às igrejas da Ásia, e ele diz assim: olha, eu não vou ficar com você, eu vou falar até a palavra que a Bíblia diz, que é uma palavra meio feia, meio nojentinha aí, mas ele diz assim: olha, portanto você não é frio, nem você é quente, portanto você é morno. Então, por causa disso, vomitar-te-ei da minha boca. É pesado isso, não é? Mas isso é real? É. Nós estamos vivendo num tempo em que todas as coisas parecem comuns, todas as coisas parecem normais. Parece que tudo está muito fácil, parece que tudo é muito tranquilo, parece que nada tem problema. Você ouve coisas absurdas acontecendo, você ouve mensagens absurdas na internet, a gente vê muito dessas coisas. Você vê cultos que aquilo não é culto a Deus. Você vê discussões na internet, coisas horríveis, de pessoas se dizendo crentes, pessoas dizendo-se filhos de Deus, mas irmãos tão distantes do que a palavra do Senhor diz. Então o Senhor confirma: muitos são os que me seguem, poucos serão os escolhidos. A nossa vida precisa estar diante do Senhor com muita segurança, com muita determinação, porque Deus deu ao Filho unigênito dele para morrer em uma cruz. E morrer numa cruz era uma morte muito sofrida e era também muito vergonhosa. Morrer numa cruz era para as piores pessoas daquela ocasião. E no entanto, meus amados irmãos, o nosso Jesus foi para lá. E foi para lá simplesmente por nos amar, por nos querer dar uma vida melhor, por nos querer dar o céu, por nos querer dar-nos a vitória sobre o pecado aqui nessa terra. Mas o pecado anda tão de perto, nos rodeia tão próximo, e então muitos momentos parecem ser frágeis na nossa vida e parece que a gente tem vontade de estar dentro dele. Pare, pense, reflita sobre isso, porque Deus tem coisas maiores e melhores para nós. A proposta de Deus é nos dar salvação, vida eterna. E aí o que o Senhor faz com a gente? Ele nos maltrata porque nós aceitamos a Jesus como Salvador? Não. Pode até o mundo nos maltratar. Pode até o mundo dizer que nós somos ultrapassados. Pode até o mundo dizer que nós já éramos. Pode o mundo dizer que nós estamos perdendo tempo nessa vida. Mas, irmãos, na verdade, nós estamos ganhando. Sabe, muitos atiram pedras em nós. Eu faço uma pergunta comum para os irmãos. Há aquele ditado popular: alguém atira pedra em árvore que não dá fruto? Não, né? Ninguém sai atirando pedras em qualquer árvore. Por quê? Porque não tem nada ali. Mas por que atiram pedras nas árvores que dão frutos? Porque elas produzem frutos. Por que atiram pedras em nós? Porque atiram pedras naquele que adora o Senhor, que aceitou Jesus como seu Salvador? Porque eles são bênçãos. Porque mesmo que acham que nós estamos sendo retrógrados, atrasados, pensando coisas que não tem nada a ver, tem gente que imagina isso do povo de Deus. Mas você acha que o povo de Deus é um povo retrógrado? Você acha que o povo de Deus é um povo que está perdido no tempo? Você acha que você está perdido no tempo, que você não é uma pessoa que pode ser influente? Você acha que você não pode ter uma boa empresa? Você acha que você não pode ser um bom gerente de uma empresa? Você acha que você não pode ser um bom chefe de família? Você acha que você não pode ter um carro novo? Você acha que você não pode ter uma casa, uma fazenda? Não, nós não achamos isso. Por que nós não achamos isso? Porque o nosso Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então nós cremos, mas alguém acha que não deveríamos ter, porque entendem que nós dependemos de Deus.
E que bênção é dependermos de Deus. Esse Deus merece honra. Esse Deus merece toda a glória. Esse Deus merece o nosso aplauso. Esse Deus merece a nossa vida. Esse Deus merece as melhores palavras da nossa boca. Ele merece a nossa fidelidade, a nossa honra. Ele é o Criador e o sustentador deste universo. Tudo isso está nas mãos dele. Nós respiramos porque ele permite nos dar o ar. Mas se ele desejar parar tudo isso, nós não seremos mais absolutamente nada. Então o nosso Deus é infinitamente poderoso. Eu quero ler o texto bíblico aqui de Lucas. Um texto pequeno também, Lucas no capítulo 11. E ele vai falar sobre 3 coisas que estão também voltadas para oração, para a vida com Deus. 3 coisas que são importantes para que sejamos abençoados, tá? Ele diz assim, capítulo 11 de Lucas, eu quero ler a partir do verso 9, tá? O 9 e o 10 principalmente. O Senhor diz coisas assim: por isso vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem é esse Deus que um dia eu aceitei como Salvador? Quem é esse Deus que um dia eu declarei que eu não queria mais o pecado na minha vida e queria viver para Ele? Quem é esse Deus a quem eu entrego a minha vida? Todas as manhãs eu me levanto e vou sentar diante dEle, ali vou falar com Ele, vou abrir o meu coração, vou pegar sua palavra, vou ler, eu vou viver momentos incríveis ali, algumas horas diante dEle, exclusivamente com Ele. Quem é? Seria um Deus de barro que tem ouvidos, mas não ouve? Tem boca, mas não fala? Não, eu falo com um Deus vivo, que está ali comigo em espírito. E esse Deus com quem eu falo em espírito, Ele me responde. Ele movimenta algo que mexe com o meu coração. Ele movimenta a minha emoção. Ele movimenta a minha fé. Ele me prepara para viver um dia melhor. E Ele me traz força e confiança. É como um tônico especial na minha vida. Ele me faz coisas novas. Então eu gosto de parar diante desse Deus. E Ele me diz: olha, você pode me pedir coisas. Peça-me, como está escrito aqui, ó, pedi e vos será dado. Então eu vou pedir ao Senhor. Eu vou pedir algo a Deus. Eu vou pedir que Ele abra portas para mim. Eu vou pedir que Ele cure enfermidades. Eu vou pedir que Ele transforme vidas. Eu vou pedir que Ele salve pessoas. Eu vou pedir a Ele que Ele faça nova todas as coisas. Eu vou orar pela minha nação. Eu vou orar pelo meu povo, pela minha igreja. Eu vou orar pela minha família. E quantas coisas esse Deus vai fazendo na vida de cada um de nós. E em determinados momentos, nós paramos para observar e olhar e pensar em tudo aquilo que a gente tem colocado diante de Deus, e nós começamos a ver assim, o poder e a majestade de Deus, em todo o movimento que Ele tem feito, em tantas coisas que temos pedido. Hoje, falando com Deus, eu sorri com Ele, quando eu disse: Senhor, eu quero te pedir mais um milagre. Eu disse: é mais um, porque quantos e quantos milagres o Senhor está fazendo na minha vida. Quantas coisas lindas o Senhor tem feito. E eu entendo que o Senhor diz: pode pedir, pode falar, porque eu quero te ouvir. Deus tem prazer em nos ouvir. Deus tem prazer em falar conosco. Abra sua Bíblia aí, e a gente vai pôr na tela também, Isaías no capítulo 54. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos, o 2 até o 4. Isaías 54, de 2 a 4. Vamos ver esse Deus que um dia eu aceitei como meu Salvador. Esse Deus que um dia eu desejava muito ter tantas coisas, e Ele falou comigo, e eu tomei a minha decisão e falei: eu vou servir a Jesus. Me lembro de alguns colegas que diziam assim: Guilherme, para com isso. Nós éramos todos jovens, né? E eles diziam: para com isso, vai para a igreja nada. Eu falei: vou.
eu vou servir ao Senhor, eu vou andar com Jesus. Mas você é muito jovem, não tem problema, eu vou andar com Jesus. E é por isso que eu quero andar com Jesus. Crescíamos na igreja, mas teve aquele momento em que teríamos que ter a nossa decisão pessoal. Crescemos na casa de Deus, éramos embaixadores do rei, fui criança na igreja, classinha das criancinhas lá, dos pequenininhos, também passei por esses momentos, mas chegou um momento em que eu teria que dizer de verdade, quem sou eu para Deus? Quem sou eu diante do Senhor? Quem é esse José Guilherme de Souza Silva? O Senhor tem que saber o meu nome, o Senhor tem que saber exatamente quem eu sou, e Ele tem que saber que eu sou o seu servo, que eu sou seu filho. Ele precisa saber que eu o amo com todas as minhas forças, Ele precisa saber que eu quero resistir qualquer coisa por Ele, Ele precisa saber disso. E Ele, embora sendo o Senhor de todas as coisas, conhecendo nossos pensamentos, conhecendo os nossos sentimentos, mas Ele precisa me ver fazer algo para Ele. Ele precisa me ouvir dizer algo para Ele. Ele precisa me ouvir declarar que eu o amo e que Ele é importante na minha vida. E olha então o que Ele diz para mim e diz para todos nós. Versículo 2: amplia o lugar da tua tenda. Se você puder ler comigo, vamos ler junto, para a gente trazer isso para o nosso coração com força. Vamos juntos? Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e os teus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Que coisa bonita faz o Senhor. O que Ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo aqui que nós não somos abandonados, nós não somos filhos bastardos. Nenhuma pessoa que o encontra, que o aceita como Salvador é qualquer um. Ele está dizendo não, você não está abandonado, eu cuido de você. Olha, prepare-se para você crescer. Eu quero fazer grandes coisas na sua vida, eu quero fazer coisas melhores na sua vida, eu quero fazer coisas maiores por você, eu quero te dar algo muito bom. Eu quero fazer com que você prospere financeiramente, eu quero fazer com que você prospere emocionalmente, eu quero fazer com que você prospere com a sua família, com a sua casa, eu quero vê-lo prosperar com a sua igreja, prosperar com seus amigos, eu quero te ver sorrir, eu quero ver uma alegria em você, eu quero ver você uma pessoa feliz. E olha, qualquer barreira, qualquer dificuldade, qualquer crise, eu estarei com você. Eu não quero deixar você em momento nenhum, porque eu quero te fazer mais do que vencedor. Olha para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga: meu irmão, você quer ser esse mais do que vencedor? Seja, confia no Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz: habitarás na terra e serás alimentado. Habitarás na terra e você conquistará algo maior. Deus está próximo de você, Deus está perto de você. Amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações, não os impeças. Sabe, às vezes nós criamos barreiras para Deus na nossa vida. Nós dificultamos o mover de Deus em nós. Nós tornamos mais difícil a bênção chegar na nossa vida. Nós mesmos tornamos mais difíceis os milagres acontecerem na nossa vida. E o Senhor quer que eles aconteçam. Há bênçãos que estão prontinhas para mim e para você. Há bênçãos que estão ali montadas, preparadas, arrumadas. É só nós chegarmos, pedirmos a Ele, buscarmos com fé, e Ele vai nos entregar essas bênçãos. Eu confesso para os irmãos que eu estou numa batalha de fé. Eu tenho pedido um milagre para Deus, e eu estou crendo nesse milagre, porque uma das coisas que precisamos para desenvolver e ter um milagre é crermos nele, crermos no Senhor de todo o seu coração. Pedir e não pedir da boca para fora, pedir e pedir de coração, pedir e pedir de mente, acreditar aqui, acreditar aqui.
vivermos essas coisas com determinação, com persistência, com perseverança, com empenho, e nós vamos vendo a beleza da glória de Deus. O Senhor diz: eu vou fazer grandes coisas na sua vida. E Ele faz. Às vezes nem imaginamos, às vezes nos sentimos tão pequenos, mas o Senhor vai trabalhando no nosso coração, fazendo coisas novas. Ele vai trazendo alegria para nós, Ele vai trazendo paz, Ele vai trazendo força. E às vezes nós imaginamos que as coisas grandes, elas nem existem, jamais poderão existir para nós. Mas quantas coisas maiores Deus pode fazer, quantas coisas maiores eu já vivi, quantas coisas maiores Deus já fez, quantas coisas grandes eu já possuí, já permiti viver, e quantas coisas menores Deus também me trouxe a vivê-las e valorizá-las, e dentro dessas coisas menores, o Senhor me fez maior. O Senhor fez crescer o meu coração, fez crescer a minha alegria, fez crescer a minha paz. O Senhor faz crescer a minha fé, o Senhor faz crescer a minha devoção a Ele, de maneira que eu posso me empenhar mais e mais na presença dEle. A fé é nosso maior desafio para alcançar o que estamos pedindo. Vamos falar isso juntos? A fé é o nosso maior desafio para alcançar aquilo que estamos pedindo. Vamos todos juntos agora? Deu para decorar? A fé é o maior desafio para alcançar o que estamos pedindo. Eu vou fazer o que eu quero ouvir os irmãos falar, isso bem bonito. Eu vou falar um pedacinho, depois os irmãos falam, tá bom? Vamos nessa? Vou dizer, e os irmãos vão repetir depois. A fé é nosso maior desafio para alcançar o que estamos pedindo. É preciso desenvolvê-la e exercitá-la. Desenvolver a fé, meus irmãos, exercitar a fé. Precisamos disso. Quantas vezes você tem levantado e tem falado com Deus, colocado diante dele coisas que são impossíveis para você, ou simplesmente você se acomodou na vida e disse: não tem jeito. Olha, está passando um filme, estão lançando agora no dia 20, um filme no Rio de Janeiro. Vocês já devem ter visto na internet. Fé para o impossível. O pessoal tem falado numa história muito bonita, inclusive pastores têm mencionado, e um elenco muito legal do filme também, é a história de uma mulher, esposa de um pastor, que no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, ela caminhando por ali, um mendigo, uma pessoa, um morador de rua, saiu e ela foi agredida a pauladas por aquela pessoa. E aí vem toda a história. Eu não conheço a história, quero ver o filme. E assim, há um movimento muito grande em cima desse filme. Pessoas que eu conheço estiveram numa pré-estreia do filme e disseram: ele é maravilhoso, é um filme lindo, é emocionante, e onde se vê o poder e a graça de Deus. A fé, meus irmãos, para o impossível. Você já pensou nisso? Tem alguma coisa que você olha para você e diz: meu Deus do céu, isso não tem como acontecer. Mas de repente você começa a orar, a falar com Deus, a viver com Deus aquilo ali, e deixando Deus ir enchendo o seu coração, e sabe, as coisas vão acontecendo, e às vezes pequenininhas posições em que você nem vai enxergando isso, mas o Senhor vai fazendo, e de repente você se vê caminhando em segurança nesses momentos, e você vê Deus operando com poder e graça. Ah, meus amados irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso. Mateus 18, ele diz uma coisa muito importante para nós e que você sabe: tudo que ligardes na terra, vamos falar juntos? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que será desligado na terra será
desligado no céu. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ligar a conexão com Deus, nós e Deus. Somos nós e o Senhor, é a nossa fé investida, é a nossa dedicação investida, é a nossa crença verdadeira, sincera, honesta, justa diante do Senhor. Deus, Tu és tudo para mim, e eu creio nesse poder do Senhor que é gigantesco, que é maravilhoso demais. Uma vez, irmãos, o meu pai, na época eu tinha meus 18 anos, e eu estava fazendo o tiro de guerra. De madrugada meu pai caiu lá, passou mal, e eu saí correndo na casa de um amigo, peguei um carrinho deles lá emprestado, era um Fusquinha antigo, e eles me emprestaram, nós não tínhamos carro na época, e eu fui levar o meu pai para o hospital. Chegamos lá, levamos para o hospital, meu pai estava ruim demais, ficou mal demais, um problema sério que deu nele lá, o coração, uma situação complicada. E, meus amados, Deus foi maravilhoso. Eu saí de lá, era um domingo, e na época eu estava servindo o tiro de guerra, e eu parei. Eu saí, passei na igreja, a segunda igreja batista aqui, pastor Josué, e quando eu entrei, falei com ele estava pregando, ele parou de pregar, ele pediu à igreja que se ajoelhassem. Olha o poder da fé. E de joelhos ali, eles oraram ao Senhor. E eu saí, fui para casa. Cheguei em casa e eu abri a minha Bíblia de joelhos na minha cama, e eu orei a Deus. E quando eu abri a palavra do Senhor, o Senhor me deu o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu sabia que o meu socorro estava em Deus. Eu crescia na casa do Senhor, eu andava na casa do Senhor, e eu precisava ver a glória de Deus ainda mais. Eu sabia que Ele tinha poder, e Ele poderia abençoar o meu pai. Ah, que coisa maravilhosa eu sentir o cuidado de Deus. Sabe, irmãos, é uma coisa que a gente fala e que talvez pessoas nem acreditam nisso, mas a minha mão estava desse jeito, eu ajoelhado chorando ali, e eu senti as mãos de Deus tocarem as minhas mãos. Eu senti aquele carinho de Deus, aquele refrigério de Deus. Sabe, é algo que é inexplicável, é algo que humanamente você olhar parece loucura, parece uma ilusão, e você pode dizer assim: nada, pastor, nunca sentiu isso? Guilherme lá, um rapazinho lá fazendo tiro de guerra, que nada disso. Mas, irmãos, eu senti a presença de Deus, e eu creio que muitos irmãos que estão aqui já sentiram essa mesma coisa em determinados momentos da sua vida. E se você não sentiu, se envolva mais com o Senhor. Entre mais na vida de Deus, para que você possa sentir essa presença incrível, poderosa do nosso Senhor. O nosso Deus foi lá, meus irmãos, e abençoou. Ali eu entendi que Deus tinha algo mais para mim. Eu voltei para o tiro de guerra, e depois eu lá dentro, numa reunião lá da sede, eu olho pelo lado de fora, está uma tia rodando em volta da sede. E eu falei com o sargento, a minha tia, na mesma hora ele pediu que fosse lá, e eu fui ao hospital, ele estava no CTI. Eu voltei para casa, depois voltei lá, e cheguei com essa confiança de Deus, em Deus, e eu disse: gente, podem ficar tranquilos, porque o meu pai não vai morrer, ele vai estar bem, porque Deus disse para mim. Havia nele, em Deus, um propósito em curar o meu pai. E o propósito de Deus não era somente para o meu pai. O propósito de Deus era para um chamado meu também. Deus tinha propósito comigo. Deus queria que eu visse a glória dele, o poder dele, a majestade dele. Como eu tenho certeza que Ele faz isso com muitos de nós, em qualquer tempo, quando Ele tem um propósito. Não é só ligado a uma pessoa, mas Ele liga isso a outras. E nós, cheios do Espírito Santo, precisamos ter discernimento. Fala comigo, discernimento. Precisamos ter esse discernimento de Deus, daquilo que Ele quer falar com a gente. E, meus amados irmãos, meu pai saiu do hospital, graças a Deus, viveu muitos anos mais. Morreu com 87 anos, o Senhor entendeu de levá-lo. Mas o meu pai não acreditava nesse poder de Deus. E não acreditava. Eu vinha ser pastor, e o meu pai lá com aquele coraçãozinho duro. E passou, e em alguns momentos eu passei um período de muita dificuldade, muita luta.
Pastor Silvio até lembra um pouco desse tempo, se buscar na memória os tempos que eu passei de dificuldades. Mas, queridos, naquele tempo Deus foi lá e trabalhou meu pai. Eu tomando café com ele na casa dele, na varanda da casa dele, eu falei com Jesus. E falei de Jesus para ele. Falei com o Senhor, salva o meu pai. E contei para ele algumas histórias. E falei, inclusive, da história de Jó, pelas dificuldades que eu passava. E ele falou, mas isso era só uma história. Eu falei, não, isso é a palavra de Deus. Meus irmãos, ele aceitou Jesus como Salvador. Eu tive o prazer de batizar o meu pai. Eu e o pastor Davi Baeta. Eu tive naquela noite, foi um 31 de dezembro, irmãos. Foi lindo aquele dia para mim. Inesquecível, porque Deus vai fazendo coisas cada vez maiores. Lembra o Senhor dizendo aqui no início, eu tenho coisas grandes para você? E o Senhor vai fazendo coisas grandes. Eu estava pastoreando Cubatão, pastoreando Cavinha. E foi um 31 de dezembro. Jonas dirigiu o culto em Cubatão. Eu cheguei lá, participei do culto e batizei pessoas e celebramos a ceia. Deixei o culto por conta do Jonas continuar. Saí de lá, estava chovendo. Saí de lá, fui na segunda igreja. Cheguei na segunda igreja e subi para o batistério. Meu pai foi o primeiro a ser batizado para que eu pudesse estar lá. E eu entrei no batistério junto com o pastor Davi e batizamos o meu pai. Eu beijei ele, abracei ele, saí. E deslizando com esse carro maravilhoso pelas estradas de chão das nossas igrejas na roça, fui parar lá na Cavinha. Fui parar na Cavinha, em Maguaraci, Vera, deve lembrar disso, né? Talvez hoje, né? Não sei, mas na época ela estava presente e eu fui para lá e batizei na igreja da Cavinha também. E um detalhe interessante, há uma pessoa que foi batizada naquele dia na igreja da Cavinha, havia ligado para mim na minha loja de manhã, no momento que eu cheguei, e a pessoa ligou para mim e falou assim, o senhor é pastor? Eu falei, sou. E ela disse assim, eu precisava falar com um pastor, qualquer um líder religioso, qualquer líder religioso. Eu já liguei para alguns e não consegui, mas achei o seu telefone. E estou ligando para você. E eu falei, tá, o que há? E aquela voz pesada, difícil. Ela falou, eu só quero informar que eu vou me suicidar. Eu disse, não vai não. Ela falou assim, vou, só estou dizendo porque eu preciso que um líder religioso saiba que eu vou acabar com a minha vida, porque eu não aguento mais viver. Eu falei assim, me dá seu endereço que eu vou aí. Você sabe que quando ela liga e quando ela pede, ela estava dizendo assim, por favor, me ajuda, por favor, tenha misericórdia de mim, não é? Faz alguma coisa para me ajudar. Eu peguei o telefone e falei com os meninos na época lá na loja, falei, vou sair, não sei que hora que eu volto, vou atender uma pessoa. E fui lá para a Cidade Nova, perto da Unibrasma, e lá encontrei aquela pessoa. Quando ela abriu a porta lá, estava uma pessoa feia, maltratada, aquele rosto fundo, infeliz demais, angústias assim estavam transpirando pelo seu corpo, era um momento horrível para aquela pessoa. E eu cheguei, ela olhou e eu falei assim, eu sou o pastor Guilherme, vim falar com você um pouquinho. Ela não me respondeu nada, simplesmente abriu a porta. Eu entrei, sentei, ela sentou e a gente pôde conversar. Meus irmãos, eu fiquei ali até meio-dia, chegou toda a família para almoçar e eu estava lá com aquela pessoa. E aquela pessoa aceitou Jesus como Salvador. Mas estava presa ao cigarro, não conseguia se libertar do cigarro. Nesse dia do batismo, ela chegou na porta, na escada do batismo na igreja da Cavinha. E ela parou comigo e falou assim, eu não consegui deixar o cigarro. Eu não posso ser batizada. Pus a mão na cabeça dela e disse, em nome de Jesus, nós vamos batizar você. E você vai ficar livre pelo poder do Senhor Jesus. Eu a batizei, irmãos, e aquela pessoa mudou, virou outra pessoa. Eu tenho muito tempo que eu não a vejo. Tenho vontade de procurá-la agora que a gente está mais vezes aqui. Mas é muita coisa interessante que Deus vai fazendo. E eu digo para você, quem é esse Jesus que foi levado à cruz para carregar os meus e os seus pecados?
É esse que nos chama, é esse que disse para mim: olha, Guilherme, pode me pedir e eu vou atender você. Olha, você pode pedir, você pode bater a porta, você pode buscar e eu vou atender você. Eu quero fazer coisas novas na sua vida. É esse mesmo Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, que disse assim para mim, diz para você também agora, que amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Quer dizer, eu vou fazer algo muito grande, muito especial na sua vida. O que Deus quer fazer com você? Sabe, talvez você esteja em casa lá, lamentando, chorando, angustiado, infeliz, todos os dias da sua vida, precisando de algo novo, não sei o caminho que eu tomo. Ansiedade, a flor da pele. Olha o que diz aqui Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos ler juntos, todos nós? Está na tela, bem bonito. Se você está com essa ansiedade aí, latente dentro de você, veja isso que Deus pode fazer na sua vida. Vamos ler? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de quem? Diante de Deus. Através de quê? Da oração e súplica com ação de graças. Veja o que quer dizer isso, irmãos. Ele está dizendo: sejam as suas petições, os seus pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o que faz novas todas as coisas. E Ele deve ser conhecido por Ele, através de orações e as nossas súplicas com ações de graças. O que Ele está dizendo aqui nisso também? As minhas súplicas já trazem o muito obrigado, Senhor. As minhas súplicas já trazem gratidão, porque o Senhor já está fazendo. No momento em que eu abro o meu coração, Ele já conhece algo. E no momento que Ele olha para mim e vê sinceridade, no momento que Ele olha para mim e vê fidelidade, no momento que Ele olha para mim e vê alguém se derramando diante dEle com sinceridade, com verdade, Ele já sabe que vai sair coisas boas, coisas que Ele quer ouvir. Vai sair súplica, vai sair adoração, vai sair louvor, vai sair busca, vai sair tudo de bom, tudo de maravilhoso que Ele quer ouvir, inclusive as nossas dores. Porque o Senhor não quer ouvir só assim: Deus, o Senhor é maravilhoso, Deus, o Senhor é o príncipe da paz, Deus, o Senhor é eterno, o Senhor é poderoso, infinitamente. Não, Deus quer ouvir o que está nos separando dEle. Deus quer ouvir o que é um problema entre mim e Ele. Deus quer ouvir o que está me fazendo mal. Deus quer ouvir o que está me fazendo infeliz. Deus quer ouvir a abertura do meu coração. Ele quer ouvir o som mais profundo da minha alma. Ele quer conhecer o que eu estou vivendo. Conhecer. Ele quer conhecê-lo através das minhas palavras, através do meu abrir do coração. Sabe, Ele não quer simplesmente que eu diga: Deus, eu creio no Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é imutável, o Senhor é onipotente, onipresente. Ele sabe que Ele é tudo isso, mas Ele quer ouvir eu dizer assim: Deus, o meu coração anseia por Ti. Deus, eu estou infeliz, eu estou angustiado, há tristeza no meu coração. Deus, eu pequei contra o Senhor. Deus, eu quero o perdão dos meus pecados. Deus, trata-me, cura-me. Senhor, faz-me um novo homem. Senhor, faz-me de novo. Me dá uma nova vida. Sabe, Deus quer ouvir algo mais de mim. Deus quer ouvir um coração aberto. Deus quer ouvir uma alma que grita, uma alma que geme. Deus quer ouvir a minha gratidão.
Deus quer também ouvir o som do meu sorriso, da minha alegria, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito pela minha família. Grandes coisas o Senhor faz por mim, por isso estou alegre. Deus quer também que eu viva isso. Deus quer que eu mencione sobre isso. Deus quer que eu viva esses momentos maravilhosos na minha vida. Peça-me e eu te darei. Busca e você vai encontrar. Bata e a porta vai se abrir. Eu quero encerrar esse momento dizendo sobre essa porta que vai se abrir. Está aqui escrito em Lucas 9, versículo 10. Deixa eu achar aqui, Lucas 11, aliás. Lucas 11, o versículo 9. Peça e vos será dado. Busque e achareis. Bate e a porta será aberta. Eu quero falar sobre essa última porta agora. Bater para que ela seja aberta. Essa é a porta do rompimento. Sabe, irmãos, quando ele está dizendo pode bater a porta porque pode ter algo fechado. A porta pode estar fechada e a gente precisa bater nessa porta. E não é bater às vezes simplesmente devagarzinho. Ontem eu cheguei na casa do meu irmão, chamei lá, ele estava lá para dentro, não ouviu, eu bati na porta, só que eu bati devagarzinho, ele não ouviu, eu bati com mais força. O Senhor não, Ele está dizendo, não é bater devagarzinho nessa porta não, é bater na porta, é fazer romper essa porta, é derrubar essa porta, é abrir essa porta. Sabe, irmãos, às vezes nós enfrentamos essas lutas conosco, e nós precisamos nos libertar de algo que está amarrando a nossa vida. Nós pedimos e pedimos com fé, nós clamamos e agradecemos, nós buscamos, nós queremos ir. Eu vim aqui hoje buscar o quê? Buscar refrigério. Eu vim aqui hoje buscar o quê? Graça. Eu vim aqui hoje buscar o quê? Eu vim buscar força, renovação para a minha fé. Eu vim buscar entusiasmo para prosseguir a minha vida. E eu vim bater a porta. Essa porta às vezes o próprio Deus fecha para nós. E Ele quer que a gente abra. Sabe, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3, eu gosto muito desse texto, porque nele, uma ocasião, eu encontrei um momento muito especial, era também um momento difícil para mim. Mas o Senhor disse, lembrarás de quando você passou por dificuldades, todo o caminho que você passou no deserto, esses 40 anos. E eu deixei você passar nesse deserto, para te provar, para conhecer o que estava no seu coração. Está ali na tela? Vamos ler? Vamos juntos comigo? 2 e 3. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu durante estes 40 anos no deserto. Fala sobre o povo de Israel, né? A fim de que? Propósito de Deus. A fim de que? Te humilhar e mais o que? Te provar, para saber o quê? O que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Quem somos nós? Nós somos crentes. Eu sou crente, pastor, há muito tempo. Deus, eu sou crente. Lembra o que o Senhor disse? Tudo bem, o diabo também é, porque ele também crê e se estremece. Opa, mas eu não sou igual ao diabo. Glória a Deus. Mas ele crê, ele também é crente, ele se estremece, mas há algo diferente para mim. Eu preciso crer, eu preciso me envolver, e eu preciso negar a mim mesmo determinadas coisas. Eu preciso rejeitar o pecado, eu preciso fugir da aparência do mal, eu preciso lutar contra o diabo, porque eu serei mais do que vencedor. O Senhor está dizendo que fui provado, fui humilhado, porque Ele quer saber o que está no meu coração. Às vezes você fica lá maldizendo, eu não podia estar passando por isso. Pare e pense um pouquinho. Tudo bem, é doloroso, dói. Mas o Senhor tem planos para você. E planos maiores. Não é plano de te ver rastejando não. É plano para te ver de pé, olhando para cima,
vencendo como bom soldado de Jesus Cristo. Vamos ver o outro versículo, pastor? Todos nós, sim, ele te humilhou. E mais? Te deixou ter fome. Mas fez o quê? Te sustentou com o maná. Que maná é esse? Que nem teus pais conheciam. Mas para quê? Para que você entenda que o homem não vive só do pão, mas de toda a palavra. Pode dar um glória por isso? Glória a Deus. Para de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor quer algo mais para mim e para você. Ele quer novidade de vida. Ele quer vida no altar. Ele quer intimidade. Ele quer movimento nosso com Ele. Mas o Senhor tem mais. Para terminar mesmo. Lembra aquela passagem? Isso aqui foi o Senhor quem colocou no caminho de Moisés, não é? Do povo de Israel. Lembra daquela passagem também em que Jesus caminhava tranquilamente com os seus discípulos e uma mulher cananeia que vinha gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, olha para mim, minha filha está lá endemoniada, eu estou perdendo a minha filha. Jesus, Jesus. E Jesus continuava caminhando e ela insistia gritando: Jesus. E os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, para, nós estamos passando vergonha com essa mulher gritando atrás da gente. Ela não para. Ela era uma mulher cananeia, Jesus era judeu. E lembrem que a Bíblia menciona que os judeus não se envolviam com os demais. E aí Jesus parou e disse assim: como é que eu posso dar pão para outros? Os pães são para os filhos. Os pães são para os filhos. Poxa, Jesus agiu com maldade com aquela mulher? Meu pai, coitadinha. Não é? Jesus queria mais. Jesus estava conhecendo o coração dela. Ele já conhecia, porque ele é onisciente. Mas ele queria ouvir algo mais da fé. Dessa fé que transforma o mundo, dessa fé que transforma a nossa vida. E Jesus falou para ela sobre isso. Os pães são para os filhos, por quê? Transferi-los. Mas aquela mulher cheia de fé, ela disse: ah, Jesus. Aí ele disse, né, a fé é para os filhos e não para os cachorrinhos. O pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Aí ela disse assim: ah, Jesus, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, do seu patrão. Aquela mulher disse assim: Jesus, a pequena migalha que o Senhor der para mim, ela vai fazer diferença. A migalha que cai, Jesus, ela vai transformar a minha vida e a vida da minha filha. Jesus, as migalhas, aquele restinho daquele pão que o Senhor tem, Ele vai fazer grandes coisas, coisas grandes, maiores, Ele vai fazer. E Jesus olhou para aquela mulher, e Jesus contemplou a fé daquela mulher. E Ele disse: tudo bem, a sua filha está bem. Naquele mesmo momento a filha ficou liberta daqueles demônios que a aprisionavam. Quem é Jesus, queridos? Quem é Jesus? Esse que nós falamos sobre Ele, esse que nós estamos aqui adorando agora. Ele não é um Deus de barro. Ele não é essas quatro paredes. Ele é um Deus vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que habita em nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nos ama e que quer fazer novidades na nossa vida. Uma outra pequena história para a gente pensar. O cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, ouvindo a multidão, e ele disse: o que está vendo? O que está acontecendo? E disseram: Jesus que vai passar por aqui. Ele falou: eu quero ver Jesus. Cego, e eu quero ver Jesus. Para com isso, ele não vai dar a mínima para você, nem vai te ouvir. Mas quando Jesus ia passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, dentro dessa ideia de pedir e dar-se-vos-á, Jesus parou com aquele homem no meio daquela multidão e perguntou para aquele cego: o que você quer?
E ele não duvidava absolutamente de nada. Ele simplesmente disse: eu quero ver. Jesus fez aquele lodozinho, passou nos olhos dele e disse: vê. Quem se lembra o restante? Vê, a tua fé te salvou. O homem tinha 38 anos, esperando a água se mexer lá na porta das ovelhas. E Jesus disse: o que você quer? E ele falou, contou uma outra história. Mas Jesus estava determinado em curar aquele homem. E Jesus disse: levanta, pega a tua cama e vai embora. E ele saiu pulando de alegria. E Jesus disse: muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Aquele homem que estava esperando há 38 anos pediu mal para Jesus. Mas é que Jesus estava determinado a curá-lo. Feche os seus olhos. E eu quero convidar você a pensar nisso. Qual é o tamanho da minha fé? O que eu estou vivendo com Jesus? Tem um conto de fadas na minha vida? Tem uma expectativa nova na minha vida? Há algo maior em mim? Para que Jesus possa se alegrar comigo? Qual é o meu propósito de estar aqui? Fala com Deus. E tem alguma coisa que seja impossível para você? Para Deus não é. Entenda isso. Mas é preciso fé. E fé traz perseverança. Fé traz intimidade. O segredo de alcançarmos a promessa está na vivência da nossa fé. Em nome de Jesus.